Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jane Siqueira e sejam bem-vindos ao canal. Os 50 países em que é mais difícil ser cristão, em 2021. Todos os dias, 13 cristãos no mundo todo são mortos por causa de sua fé. Todos os dias, 12 templos ou edifícios cristãos são atacados. E todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos, e outros 5 são sequestrados. É o que relata a Lista Mundial da Perseguição 2021, o último relatório anual da missão Portas Abertas sobre os 50 principais países em que os cristãos são mais perseguidos por seguir a Jesus. A missão Portas Abertas identificou 3 tendências principais que impulsionaram o aumento do ano passado. A Covid-19 agiu como um catalisador para a perseguição religiosa, por meio de discriminação, conversão forçada e como justificativa para aumentar a vigilância e a censura. Ataques extremistas se espalharam oportunamente por toda a África subsaariana, da Nigéria e Camarões e Burkina Faso e Mali. Os sistemas de censura chineses continuaram a se propagar e se espalhar para estados emergentes de vigilância. A Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar há quase 20 anos. Onde os cristãos são mais perseguidos hoje? Este ano, os 10 países que figuram como os piores perseguidores de cristãos permaneceram relativamente inalterados. Depois da Coreia do Norte, vem o Afeganistão, seguido pela Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria e Índia. A nação que tem a maior população cristã da África ocupa a 9ª posição geral no ranking, mas no quesito violência está na 2ª posição, ficando apenas atrás do Paquistão e ocupa a 1ª posição no quesito número de cristãos mortos por razões relacionadas à sua fé. O Sudão saiu desse grupo dos 10 piores países pela primeira vez em 6 anos, após abolir a pena de morte e por apostasia e garantir ao menos no papel liberdade religiosa. Em sua nova Constituição, após 3 décadas de vigor da lei islâmica. A Índia permanece entre os 10 piores países pelo 3º ano consecutivo, pois continua a haver um aumento na violência contra as minorias religiosas devido ao extremismo hindu, sancionado pelo governo. Enquanto isso, a China se juntou ao grupo dos 20 piores países perseguidores pela primeira vez em uma década, devido à vigilância e censura contínuas e crescente de cristãos de outras minorias religiosas. Dos 50 países que figuram como os piores perseguidores de cristãos, 12 têm níveis extremos de perseguição e 38 têm níveis muito altos. Outras nações, além das 50 primeiras, também se enquadram como tendo níveis de perseguição muito altos. Cuba, Sri Lanka, Emirados Árabes Unidos e Níger. 19 estão na África,
sendo 6 deles no norte da África, 14 estão na Ásia, 10 estão no Oriente Médio, 5 estão na Ásia Central e 2 estão na América Latina. 34 têm o islamismo como religião principal, 4 têm o budismo, 2 têm o hinduísmo, 1 segue o ateísmo e 1 segue o agnosticismo, e 10 têm como religião principal o cristianismo. A Missão Portas Abertas divulgou uma tendência de perseguição ao longo dos últimos 25 anos. As 10 principais nações foram Coreia do Norte, Arábia Saudita, Irã, Somália, Afeganistão, Maldivas, Iêmen, Sudão e Vietnã e China. Por que os cristãos são perseguidos nesses países? Opressão islâmica. Esta é a principal fonte de perseguição que os cristãos enfrentam em mais da metade dos países monitorados, onde os cristãos enfrentam níveis extremos de perseguição: Líbia, Paquistão, Iêmen, Irã e Síria. A maioria das nações oficialmente muçulmanas ou de maioria muçulmana, no entanto, 7 delas, na verdade, são de maioria cristã: Nigéria, República Centro-Africana, Etiópia, República Democrática do Congo, Camarões, Moçambique e Quênia. Opressão do Crã. Principal fonte de perseguição que cristãos enfrentam em países como Afeganistão, Somália, Laos, Catar, Nepal e Omã. Paranoia ditatorial. Principal fonte de perseguição que os cristãos enfrentam em 5 países, principalmente nos da Ásia Central e de maioria muçulmana: Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Brunei e Cazaquistão. Nacionalismo religioso. Principal fonte de perseguição que os cristãos enfrentam em 3 nações asiáticas. Os cristãos são principalmente visados por nacionalistas hindus na Índia e por nacionalistas budistas em Mianmar e Butão. Opressão comunista e pós-comunista. Principal fonte de perseguição que os cristãos enfrentam em 3 países, todos na Ásia: Coreia do Norte, China e Vietnã. Protecionismo denominacional cristão. Esta é a principal fonte de perseguição que os cristãos enfrentam na Eritreia e Etiópia. Corrupção e crime organizado. Principal fonte de perseguição que os cristãos enfrentam na Colômbia e México. A China afirma que se moveu assertivamente para conter a Covid-19 depois que o vírus proliferou em Wuhan, mas para seus 97 milhões de cristãos, o custo de pesadas restrições, como a vigilância que alcançou suas casas, o rastreamento das interações online e offline e o fato de terem seus rostos digitalizados em banco de dados de segurança pública é alto. Relatórios de condados nas províncias de Henan e Jiangxi dizem que câmeras com software e reconhecimento facial estão agora em todos os locais religiosos aprovados pelo Estado. Muitas dessas câmeras foram instaladas próxima a câmeras de segurança padrão, mas elas se conectam ao Departamento de Segurança Pública,
o que significa que a inteligência artificial pode conectar instantaneamente a outros bancos de dados do governo. O software de reconhecimento facial está vinculado ao sistema de crédito social na China, que monitora a lealdade dos cidadãos em relação aos princípios do comunismo. Sam Brownback, embaixador-geral dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional, declarou que chegará o dia em que as pessoas poderão praticar sua fé livremente. A perseguição religiosa é uma coisa muito grave. Como podemos ver, foram citados 50 países. Praticamente, a perseguição religiosa praticamente está no mundo todo. Então, é um assunto muito assim, que a gente precisa realmente vier a estudar um pouco sobre isso, porque ela não é muito divulgada. Essas matérias, elas são poucas divulgadas na mídia, tanto que esse relatório que eu consegui ela numa missão, é uma missão religiosa, que é um site que monitora a perseguição religiosa no mundo todo. Pessoal, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo de um filme que relata a perseguição dos chineses que querem professar a sua fé. Eu assisti o filme e eu vejo assim que os chineses realmente, sim, eles são perseguidos muito, tanto na vida social como na religiosa. Então, pessoal, assistam esse filme. Eu vou deixar aqui o trailer dele, mas vocês podem encontrar ele no YouTube, o filme completo, tá bom? Gente, eu peço desculpa aí pelas palavras que eu mencionei erradas, tem umas palavras um pouco difíceis, mas eu agradeço pela atenção de vocês e eu desejo para vocês tudo de bom e um grande abraço nos seus corações. Desde a fundação da China, nosso partido vem reprimindo e atacando a crença religiosa o tempo todo. Seu objetivo não é apenas proibir e eliminar todas as religiões. É fazer da China um domínio ateu. Nós devemos banir a Igreja de Deus, Todo-Poderoso, completa e rapidamente, sem qualquer misericórdia. Não, é a polícia. Não se mexa! A liberdade religiosa não é explicitamente garantida na Constituição? Que direito o partido tem de negar liberdade religiosa aos cidadãos? A Constituição é apenas para se exibir, para estabelecer a imagem do nosso partido em âmbito internacional. Propiciar a liberdade de crença é imperativo. O governo do partido faz a Constituição, não para proteger os interesses das pessoas, mas para estrangeiro ver. Isso não está enganando o mundo e as pessoas? O Partido Comunista Chinês diz que você é culpada, então você é. Diz que você infringiu a lei, então você o fez. O Partido Comunista Chinês está no poder. Somente seguindo o Partido Comunista Chinês a senhorita terá um futuro. Se você crê em Deus sob o domínio do Partido Comunista Chinês, não está indo contra o próprio partido? O que você consegue com a sua crença em Deus, apesar de suportar tantas dificuldades e sofrimentos? Deus faz a sua obra nos últimos dias para expressar a verdade e salvar a humanidade. E no fim, ele levará a humanidade para o belo destino que lhe preparou. Todos os que rejeitam a obra de Deus dos últimos dias serão destruídos por desastres. Se ler mais as palavras de Deus Todo-Poderoso, você naturalmente saberá o que é verdade e vida. Estudamos o marxismo-leninismo e não acreditamos em nada, além do partido. O marxismo, o leninismo e o pensamento de Mao Tse-tung são a verdade. Por que a China é sombria e maligna? Por que você não reflete sobre isso? O que isso significa?
que somente a palavra de Deus é a verdade. Aceitar a verdade é a única maneira de levar o homem ao caminho correto de vida. Eu não tenho interesse na verdade sobre a qual está falando. Como é que existem pessoas como você no mundo? O Partido Comunista Chinês jamais irá tolerar vocês, crentes. Se insistir em sua crença, então o resultado será a prisão ou a morte. Acredite você ou não na existência de Deus, é fato que ele governa sobre todas as coisas. Também é um fato que o Deus Todo-Poderoso expressa uma série de verdades e realiza a obra de julgamento e purificação do homem. Ninguém pode negar isso. Deus Todo-Poderoso diz: o Deus encarnado de hoje é o Deus que julga toda a humanidade durante os últimos dias. A essência da obra divina de punição e julgamento é a purificação da humanidade e se destina ao dia do descanso final. Esta obra é o único caminho da humanidade para entrar no descanso. Já chega! Você ousa citar o Evangelho e testemunhar por Deus aqui? Você sabe o que nós somos? Nós somos o demônio sobre o qual você falou, que resiste a Deus e persegue você! Oh Deus, eu quero dar testemunho de Ti sob a cruel perseguição do diabo do Partido Comunista Chinês. Envergonhar Satanás.